Está no ar o jornal Dia a Dia, pela Rede Altiora de televisão. Assista pela NET, canal 12, com transmissão para Bragança Paulista e Atibaia, pelo canal digital 39 e também pelas redes sociais da Atibaia TV. Rede Altiora. Sonhe mais alto com a gente. Olá, sejam muito bem-vindos. Sou o Cacá Pompeu e começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia. Traz as principais notícias da região Bragantina para te deixar sempre muito bem informado aqui pela Rede Altiora de televisão. Hoje é segunda-feira, dia 31 de março, e agora você confere os destaques desta edição. Construção em cidades brasileiras cresce mais que a população. IBAMA divulga locais de prova do concurso de 2025 para 460 vagas. Está em tramitação na Câmara de Atibaia projeto de lei para proibir contratação de artistas que façam apologia ao crime ou com letras de cunho sexual explícito. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Um estudo publicado na última quarta-feira pela WRI Brasil revelou que o número de imóveis construídos nas cidades brasileiras tem crescido em um ritmo superior ao da própria população. A pesquisa analisou a evolução da urbanização no país entre os anos de 1993 e o ano 2020, cruzando dados demográficos de uso do solo e de volume construído. De acordo com o gerente de desenvolvimento urbano da WRI, Henrique Everes, as cidades foram classificadas em diferentes categorias, com base em seu crescimento. Algumas apresentaram uma expansão horizontal intensa, com novos bairros surgindo de forma dispersa, enquanto outras passaram por um crescimento mais organizado. Já as grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, registraram um aumento significativo na verticalização, concentrando mais moradores e serviços em menos espaço. Esse crescimento vertical nas grandes cidades ocorre mesmo com a estagnação ou até redução populacional em algumas delas. Segundo os pesquisadores, isso pode estar ligado à financiarização do espaço urbano, com a construção de imóveis que muitas vezes permanecem vazios por conta da especulação imobiliária. Nas cidades de porte médio e pequeno, como Campo Grande, Cuiabá, Natal, Manaus, Palmas e Teresina, o crescimento se deu de maneira mais horizontal e dispersa. Esse padrão pode gerar desafios no acesso a serviços públicos e na mobilidade urbana. Os especialistas destacam que entender como as cidades crescem é fundamental para o planejamento urbano, possibilitando a criação de políticas que garantem melhor aproveitamento do solo, acesso adequado à moradia e serviços, além de reduzir impactos ambientais e climáticos. Bom, aqui em Atibaia não há dúvida de que essa questão da especulação imobiliária tomou conta da cidade. A gente vê muita construção, muitos prédios principalmente sendo construídos na cidade e muitos deles já entregues com pouquíssimos moradores. É uma situação onde o poder público tem que intervir, pois ficar construindo, estragando a paisagem urbana do município e depois o imóvel ficar parado não faz o menor sentido. Imóvel parado deveria pagar IPTU mais caro. O que você acha? Concorda comigo? Deixe nas redes sociais os seus comentários. Pode ser no Facebook, no YouTube ou no nosso Instagram da Atibaia TV. Queremos te ouvir. E o IBAMA divulgou na última sexta-feira os locais de provas do concurso de 2025 para 460 vagas. O exame está marcado para o dia 6 de abril em todas as capitais. De acordo com o órgão,
os aprovados terão uma remuneração de R$ 9.994 para todos os cargos, com carga horária de 40 horas semanais. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, disponibilizou no dia 28 de março os locais de aplicação das provas objetivas e discursiva do concurso público do órgão no próximo dia 6 de abril. A consulta ao local de realização das provas deve ser feita no endereço eletrônico do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, a banca examinadora do certame. A instituição orienta o candidato a verificar o local da prova com antecedência para evitar imprevistos no dia do exame. Ao todo, são 460 vagas para cargos de nível superior, sendo 330 vagas para analista ambiental, da carreira de especialista em meio ambiente do IBAMA, e outras 130 vagas para analista administrativo, distribuídas para 27 unidades da federação. As provas objetivas e prova discursiva no dia 6 de abril serão aplicadas nas 27 capitais das unidades federativas e seguirão o horário oficial de Brasília, com abertura dos portões às 12 horas, fechamento dos portões 13 horas, início das provas 13 horas e 30 minutos, tempo de aplicação de prova 4 horas e 30 minutos. O candidato deverá comparecer ao local de prova portando caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o documento de identidade original e comprovante de inscrição. A banca examinadora recomenda que os candidatos não levem nenhum dos seguintes objetos para a sala onde fará as provas, sob pena de eliminação do concurso. Os objetos são aparelhos eletrônicos como celular, tablets, relógio, fones de ouvido, calculadoras, materiais de escrita como lápis, lapiseira, borracha, marca-texto, acessórios como chapéus, bonés, gorros, óculos escuros, protetor auricular. Os recipientes não transparentes também serão barrados, garrafas de água, embalagens de alimentos e armas brancas, facas, tesouras ou canivetes. A jornada de trabalho dos aprovados do concurso do IBAMA será de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 9.994,60 para todos os cargos, com possibilidade de recebimento de gratificação de qualificação com valores diferentes para cursos de especialização. Bom, uma excelente oportunidade, hein? É muito concorrido? É muito concorrido, mas quem passa, estuda e aí consegue garantir um futuro melhor com estas oportunidades que surgem ao longo do ano. A gente vai agora para um breve intervalo comercial, na volta mais notícias. E está chegando a maior festa da região. E se você sonha em representar a 58ª Expo Agro e a 31ª Festa do Peão de Bragança Paulista, 2025 chegou e, junto com ele, a sua chance. As inscrições para o concurso da Corte estão abertas até o próximo dia 4 de abril e você pode garantir sua participação lá no Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abichedi, dentre os horários das 9 da manhã até as 17 horas, de segunda até sexta-feira.
As inscrições para o concurso da corte da 58ª Expo Agro e 31ª Festa do Peão de Bragança Paulista começaram ontem, dia 30 de março, e vão até dia 4 de abril. Essa é a chance para quem sonha em representar um dos maiores eventos da cidade, concorrendo aos títulos de rainha, primeira e segunda princesa, madrinha dos peões e garota Expo Agro. Para participar, as interessadas devem comparecer ao Centro Cultural Prefeito Jesus Abide Abichedi, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas da tarde. Entre os requisitos para inscrição, as candidatas devem ter no mínimo 18 anos, altura mínima de 1,60 m e morar em Bragança Paulista há pelo menos um ano. Além disso, não podem ter sido eleitas para a corte nos últimos 2 anos. No momento da inscrição, é necessário apresentar RG original, uma foto de corpo inteiro, vestindo camiseta e shorts ou calça jeans, comprovante de residência atualizado e preencher a ficha de inscrição no próprio local. Também será solicitada a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Durante o concurso, as participantes serão avaliadas nos quesitos de beleza, comunicação, desenvoltura, passarela e simpatia. As vencedoras receberão prêmios em dinheiro, com a rainha levando R$ 3.500, a primeira princesa R$ 3.000, a segunda princesa R$ 2.500, a madrinha dos peões R$ 2.000 e a garota Expo Agro também R$ 2.000. O concurso é realizado pela empresa MP Produções Artísticas em parceria com a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento dos Agronegócios. Então é uma excelente oportunidade para fazer um ganho extra e ainda curtir a festa. Lembrando que normalmente as garotas trabalham muito, hein? Elas ficam durante todo o período da festa, tirando foto com as pessoas que vão ali que estão ali frequentando a festa do Poço de Monta, mas também passam pelos camarotes e também pelos bastidores, passam lá pelos palcos onde podem tirar foto com os artistas. Normalmente é assim, trabalham muito, hein? E normalmente nessa festa, muito frio também. Então desejamos sorte a todas as garotas aí, deixando até como sugestão aos organizadores, por que não estender as inscrições para garotas também da região Bragantina que tanto frequentam a festa? Poderiam se inscrever garotas de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Joanópolis, enfim, todas as cidades vizinhas de Bragança Paulista. Fica aí uma sugestão, mas lembrando, hein, por enquanto, apenas pessoas que moram há pelo menos um ano em Bragança Paulista exclusivamente. E a Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, identificou uma área de 8.815 metros quadrados utilizada para descarte irregular de resíduos sólidos lá na Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes. A fiscalização realizada na última semana constatou que o local acumulava aproximadamente 11.175 metros cúbicos de resíduos, caracterizando um crime ambiental. Como consequência, será aplicada uma multa no valor de aproximadamente R$ 167 mil aos responsáveis, além de outras penalidades que possam surgir ao longo da investigação. A situação se agrava ainda mais pelo fato de a área estar localizada às margens do rio Jaguari, caracterizando uma intervenção indevida à área de preservação permanente. Além do descarte irregular, essa infração ambiental também será autuada, reforçando o compromisso da Prefeitura no combate aos crimes contra o meio ambiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente alerta que o transporte de resíduos deve estar cadastrado no sistema SIGOR, tanto pelo gerador quanto pelo local de destinação final. Empresas responsáveis pelo transporte precisam possuir licença para atuar neste segmento e qualquer intervenção em APP
movimentação de terra ou remoção de vegetação exige autorização. O não cumprimento dessas normas pode resultar na aplicação de novas multas e outras sanções legais. A Prefeitura segue intensificando a fiscalização para coibir infrações ambientais. Mas que situação absurda esta vivida por Bragança Paulista. Como pode se cometer crime deste tamanho, desta monta, ao lado de um rio e nada acontecer? Essas pessoas que estavam fazendo essa atividade clandestina precisam ser punidas com todo o rigor da lei. Não dá para ficar fazendo crime ambiental assim e sair ileso. Parabéns aí à Prefeitura pela fiscalização e a gente espera que ela continue e que mais situações como essa, se estiverem ocorrendo, sejam descobertas e punidas. Vamos agora para um intervalo comercial. Na volta, uma matéria sobre um projeto de lei que está causando aqui na cidade de Atibaia, hein? Já já a gente confere. Em Atibaia, 2 projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Vereadores abriu debate para aqueles que trabalham com cultura no município. Os projetos de lei de número 006 e 007 de 2025 estabelece que a Prefeitura não contrate e não repasse verbas para artistas que usam letras de cunho sexual explícito. O projeto ainda não foi votado. Acompanhe a matéria. Em Atibaia, 2 projetos de lei de número 006 e 007/2025 estão no centro de um debate que divide opiniões. Que fazem apologia ao uso de drogas, que enaltece criminosos, que faz apologia a crimes, que faz ataques às instituições de segurança e também que tenha conteúdo sexual, erótico, explícito, tá? Proposto pelo vereador Coronel Iqueda, a medida promete proibir a execução de músicas com conteúdo sexual explícito em eventos públicos e repasses de verba pública aos mesmos. O objetivo, segundo o autor, é proteger crianças, mulheres e adolescentes de letras consideradas inadequadas. Eu não podia deixar de apresentar o projeto de lei, que é aquilo que é muito relacionado com o nosso Partido Liberal. Se nós só partido, nós somos Partido Liberal, somos conservador e também somos liberalistas na questão da economia, eu não podia deixar de apresentar um projeto que defende a família, defende a sociedade. Mas, para artistas e representantes da cultura urbana, a proposta soa como censura e uma ameaça à liberdade de expressão. A polêmica ganha força em uma cidade onde o rap e a música independente têm espaço crescente, refletindo a realidade das periferias e servindo como voz para milhares de jovens. Enquanto o projeto segue em tramitação, a pergunta que fica é: até onde vai o limite entre proteger e proibir? E que não tem nada disso, né? Se é um projeto de lei, primeira coisa, se é um projeto de lei e foi apresentado na Câmara Municipal, então é um processo democrático, não tem nada de ditatorial quanto a isso, né? E outra questão é o seguinte: se no projeto de lei, que tem como objetivo regular a questão do dinheiro público, onde o dinheiro público vai ser aplicado, também não tem nada de censura, tá? Está dentro da liberdade do vereador apresentar esse projeto, tá? Agora, se esse projeto se vai ser aprovado ou não, eu espero que sim, mas vai ficar da questão da consciência de cada vereador. O
O advogado Nelson Basílio Neto, especialista na área, analisando o texto dos projetos que estão tramitando na Casa de Leis, o advogado esclarece a linha tênue entre censura e o inconstitucionalismo. Desde que a gente teve a redemocratização aí depois da ditadura, principalmente a Constituição de 88, nós temos garantido pela Constituição Federal a liberdade de expressão. Tá? Então todos têm direito de se manifestar, de divulgar suas opiniões, de colocar a sua mensagem como quer que seja, como deseje. Mas ainda que todos tenham direito de se manifestar livremente, nenhum direito é absoluto. Então, por mais que a liberdade de expressão seja uma cláusula pétrea, ela pode ser limitada, mas não previamente. Uma limitação prévia seria a censura. Então, a própria Constituição e a legislação vão colocar limites para essa liberdade de expressão. A partir do momento que a liberdade de expressão, a forma que você se expresse, atinja um direito de outra pessoa, você vai ser responsabilizado por essa expressão, por essa mensagem, por essa música, pelo que quer que seja. O MC de batalha, Roberto Cauã, frequenta rigorosamente todas as quintas-feiras o espaço Império Crew, no centro comunitário do bairro Jardim Imperial. O local democrático onde artistas podem expressar sua arte de forma integral e sem julgamentos. Contadores de mentira não sobrevivem por muito tempo. A gente precisa contar a verdade do que a gente veio, de onde a gente veio, o que a gente viveu, o que a gente viu, entendeu? De como fomos tratados, entendeu? E eu acredito que essa lei é apenas para acabar com qualquer movimento que a gente possa estar tendo. Hoje em dia a gente está tendo muito progresso. Eu acredito que a gente podia ter mais, mas isso realmente é um negócio mais difícil. Sim, a gente teve muito progresso em questão de preconceito racial, cultural, religioso e tudo mais. Essa lei ela veio para acabar, porque implementando essa lei, muitas outras coisas vão acabar. Isso é um fato. Nascido em Carapicuíba, Grande, São Paulo, o jovem teve infância e adolescência bem conturbada, já que seus pais, sem muitas alternativas e ajuda do poder público, optaram pelas únicas oportunidades ofertadas. A minha mãe e meu pai eram usuários de droga, usuários de crack. A minha mãe ela teve que fazer uma escolha, ou ela perdia os filhos dela ou ela continuava na vida dela. E em momento algum, o governo veio, ajudou a gente com alguma coisa. Nunca, minha mãe teve que correr atrás. Ela se internou em clínicas junto com a gente, ela fez um tratamento de 15 anos, para ela hoje em dia poder falar que está curada, entendeu, da doença. Se a gente tivesse dependendo da opinião de qualquer questão do governo, me perdoem se eu estiver martirizando alguma coisa, mas realmente a gente teria morrido de fome, minha mãe ainda estaria nas drogas, assim como meu pai, que infelizmente ele não teve essa escolha, ele não quis escolher por esse caminho. O projeto de lei também levanta questões práticas de como definir o que é conteúdo sexual explícito, quem vai fiscalizar e como isso será aplicado em uma cidade onde a cultura urbana é cada vez mais presente. Então aqui no centro comunitário a gente trabalha os 5 elementos do hip hop, né? Então a gente já teve aqui oficinas e curso de grafite, a gente já teve oficinas e curso de DJ aqui também. A gente trabalha com todo o pilar de MC, também com as batalhas de rima, com oficinas de rima. E a gente também aqui trabalha com o pilar das danças, né, com o break, que foi o pioneiro, né, tanto do movimento como para a gente começar a usar o espaço aqui para treinar no ano passado. Né? E o 5º elemento, que é o conhecimento, que é o que move toda a filosofia aí do hip hop para a gente transformar as realidades sociais aqui do bairro e da criançada. Temendo o impacto dos projetos na cena cultural local, a Associação Império Crew foi a primeira a abrir as portas para discutir com a população as mudanças que podem vir a acontecer se o PL for aprovado pelo Legislativo. Com várias movimentações que vieram acontecendo, com as propostas de leis a nível municipal, estadual, né, e federal, muitas pessoas, tantos artistas vieram pincelar um pouco sobre esse assunto, e como a gente aqui é uma associação cultural esportiva, a gente não tem o pilar político como um norte, né, como um objetivo mesmo do nosso estatuto. A gente está utilizando o nosso espaço junto com o Conselho de Promoção de Igualdade Racial aqui do município, para a gente conseguir fazer esse bate-papo, conseguir ouvir o pessoal, ver quais são os anseios, quais são os medos, e aí pensar o que pode ser feito. Né? Claro, com certeza, ela é muito importante, porque assim, a gente está em uma guerra, mas a cada reunião aqui a gente pode sentir que está vencendo uma batalha, entendeu? Porque
Aqui a gente tem pessoas que estão à disposição de outras pessoas, entendeu? Querendo fazer o bem. Após a repercussão da apresentação dos projetos de lei, o vereador autor do projeto se reuniu com membros culturais da cidade para esclarecer o texto e receber opiniões. No projeto original, eu não tinha detalhado essa questão de ser explícito. E numa reunião que eu compareci na semana passada, por Sinitá, onde estava me aguardando já o pessoal do Compocate, o pessoal do Observatório de Cultura de Atibaia, o OCA, pessoal da Escola de Samba de Atibaia, pessoal de 60 a mais, tinha uma quantidade significativa, eu acredito que em torno de 50 pessoas. E permaneci durante uma hora, quase uma hora e meia sendo questionado. Tá? Então, fizeram vários, algumas fizeram sugestões, excelente, né? É um processo democrático, né? Agora também recebi algum tipo de acusações que totalmente improcedente, né? Falaram que eu estava fazendo censura em Atibaia, que a ditadura já tinha acabado, tá? E que nunca mais ia voltar. Tá? Você proibir alguém de fazer um show, de cantar uma determinada música, por uma possibilidade de haver ali uma apologia ao crime, por uma possibilidade de haver uma mensagem que vá afrontar o direito de outro, você está fazendo uma censura prévia. Você está proibindo que essa pessoa transmita a mensagem dela, o que é garantido pela Constituição que ela possa fazer. O que você pode é, caso venha a acontecer, você tem os mecanismos constitucionais e legais de defender o direito. Agora, uma proibição prévia de um show, de uma canção, de uma música, de uma mensagem, é sim um tipo de censura. Enquanto o projeto de lei segue em tramitação na Câmara de Atibaia, o debate sobre liberdade artística e proteção aos jovens continua. De um lado, a preocupação com a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos inadequados. Do outro, a defesa da cultura urbana como de forma de expressão e transformação social. O desafio agora é encontrar um equilíbrio que respeite ambos os lados, em um país onde a música sempre foi o reflexo da diversidade e da realidade de um povo. Nós somos artistas de rap, que é uma cultura vida da periferia. E como qualquer outros cantores, a gente canta o que a gente vive. E eu vou falar pra você, tem cantor de sertanejo, vive falando que bebe, que sai, tudo mais. Só que cantor de rap, normalmente ele não vem numa base em que ele consegue sair pra algum lugar. Tem muitas pessoas na periferia que normalmente nunca nem viram a praia. Eu mesmo sou uma pessoa que nunca vi a praia, eu tenho essa chance e esse ano eu tô, se Deus quiser eu consigo. Mas, como eu ia dizendo, é um preconceito escancarado, porque a gente pode inventar palavras, entendeu? A gente pode inventar coisas que a gente não viveu. Só que assim, a gente também não consegue inventar tudo. E somos pessoas, a gente precisamos de vivências para poder contar com elas. A pergunta que fica é: até onde podemos limitar a arte sem perder sua essência? Olha, eu vou contar o que passou na minha mente. Temos essa entrevista um pouco politicamente, mas tenta entender que isso foi pra frente. E a cada batalha, cê sabe, nunca tô ausente. Corro, não sou prepotente. Mostro o que eu faço, meu coração é fervente. Bom, excelente matéria produzida aí pela Edviges Peixoto, também pelo Henrique Veloso, tratando de um tema que é de extrema importância. Arte se faz com quem produz a arte. Quem produz a arte procura retratar a realidade que ele vive. O artista sertanejo normalmente fala do mundo agro. O artista de rua, o artista de rap, o artista de todos esses movimentos populares, ele fala daquela realidade, daquilo que ele vive no dia a dia. É muito importante dar espaço para essa voz, é muito importante estimular, inclusive, que essas pessoas produzam a sua arte, mesmo a gente discordando do que ele está retratando ali. Até porque, muitas vezes, a realidade nossa é muito diferente da realidade onde esses artistas se encontram. É importante muita reflexão, muita sabedoria para não cairmos naquela máxima de censura, como bem falou aí o advogado Januário Basili Neto. É muito importante deixar acontecer.
Se for cometido crime, como apologia ao crime, apologia à questão de sexualidade explícita e tudo mais, aí sim o poder público tem que intervir e proibir, jamais antes do fato acontecer. É muito polêmico esse projeto, é um projeto que a gente até entende o posicionamento do vereador, mas tem que se tomar muito cuidado. Não fazer censura prévia, não proibir antes que o fato aconteça. Porque senão, aí sim, como disse o advogado, torna-se censura. Vamos ver aí como que vai dar o desfecho desse assunto aqui na cidade e a gente traz novidades quando elas ocorrerem. Vamos agora à previsão do tempo. Esta segunda-feira, 31 de março, será marcada pela presença de nuvens durante o dia todo, com aberturas de sol. A máxima na região será de 28 graus em Piracaia e Nazaré e 29 graus nas demais cidades. As mínimas registram 16 graus em Piracaia e Nazaré e 17 graus em Atibaia, Bragança e Bom Jesus dos Perdões. Hoje tem previsão de chuva com apenas 1,1 milímetros. A porcentagem de chuva é de mais de 71% na região. O sistema Cantareira opera nesta segunda-feira com um índice de 58,1% de sua capacidade total. E agora vamos para a nossa câmera exclusiva saber como está o tempo neste momento na cidade de Atibaia. Céu bastante fechado, um pouquinho lá em direção à Pedra Grande, dá para ver um pouquinho de céu azul, um azul bem pálido, mas neste momento, inclusive, cai uma pequena chuva, uma garoa fina aqui no município de Atibaia, típico tempo de outono. Agora sim dá para falar que saímos do verão e estamos no outono. Embora o outono não tenha chuva, até o final de março, hoje é dia 31, é esperado algum tipo de chuva. Então, hoje, esse dia aí do início de outono, a gente está acompanhando aí as imagens, câmera exclusiva da Atibaia TV. E Campeonato Brasileiro começou e a gente quer saber o que aconteceu nesse final de semana. Gabriela Iannelli traz tudo pra gente. No mundo do tênis, após encerrar a campanha no Miami Open, o tenista brasileiro João Fonseca passará um período no Rio de Janeiro, antes do próximo compromisso no circuito. João Fonseca vem competindo em alto nível desde o Next Gen ATP Finals, em dezembro de 2024. Após fazer a melhor campanha da carreira no Miami Open, sendo eliminado pela terceira rodada pelo australiano Alex de Minaur, 11º do mundo, o brasileiro fará uma pausa. João passará um período de quase um mês no Rio de Janeiro, entre descanso e treinos, até o próximo compromisso no circuito, o Masters 1000 de Madrid,
que começa a ser disputado no dia 21 de abril. João disputou 27 partidas nos 3 primeiros meses de 2025. A última delas, a derrota para o australiano, que durou 2 horas e 31 minutos de jogo e exigiu muito do físico do tenista, que acabou derrotado por 2-1. Um ótimo tempo de preparação para o atleta e que nesse Masters 1000 de Madrid ele seja mais uma vez um destaque da competição. O craque do continente em 2027, ex-Grêmio e Corinthians, tem vida discreta no interior de São Paulo. O jogador Luan Guilherme de Jesus Vieira busca novos investimentos e avalia futuro após problemas com álcool, perdas e decepções na carreira. Luan tem tido pouco contato com o futebol, desde que entrou em campo pela última vez, defendendo Vitória em 2024. Cada dia ele se afasta mais da carreira que lhe rendeu fama, títulos, muito dinheiro e a possibilidade de simplesmente ficar em casa e curtir a vida ainda jovem. Na última quinta-feira, dia 27 de março, ele completou 37 anos de vida, mas esse dia não é marcado apenas pelo seu aniversário. O meio-atacante chega também a 1 ano sem entrar em campo, sem clube e em meio à incerteza a continuidade da carreira no futebol profissional. Neste momento, ele está mais próximo de ser chamado de ex-jogador. As propostas diminuem, enquanto a chance de optar pela aposentadoria definitiva aumenta. A grande dúvida de Luan é o quanto valeria a pena tentar a retomada da carreira neste momento, segundo relatos de pessoas próximas ao jogador. Os inúmeros problemas físicos também são colocados na mesa, aumentando a dúvida sobre a possibilidade de voltar a atuar em alto nível. O Luan quer muito voltar a jogar, mas ele passou por várias coisas nos últimos anos. Não é fácil carregar o peso que ele carrega, disse uma pessoa próxima ao jogador. Individualmente, Luan conquistou o prêmio de melhor jogador da América do Sul no ano de 2017, pelo desempenho no título gremista da Libertadores. Na ocasião, foi artilheiro da competição com 8 gols marcados. Na primeira passagem pelo Grêmio, foram 288 jogos, com 75 gols marcados. Luan ainda foi medalhista de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2026, marcando 3 gols em 6 jogos. Em 2019, Luan foi comprado pelo Corinthians por 29 milhões e chegou ao clube dizendo realizar um sonho de infância. Muito triste ver que um jogador tão novo e com talento acabe a carreira por alcoolismo e por problemas emocionais. E esse final de semana começou o Brasileirão e os paulistas não começaram bem. São Paulo começou muito mal o Campeonato Brasileiro. Eu que sou São Paulina, posso dizer isso com propriedade. Muito mal. Ele jogou contra o Sport, que pouco ameaçou no Morumbi. Ficou no empate sem gols e já iniciou a competição perdendo 2 pontos, que podem ser importantes ao longo da competição. O São Paulo, que começou mal, já está sendo cogitado a demissão do Zubeldia, que é muito ruim para o São Paulo, mas já tem nomes que podem aí aparecer ao longo desses dias. Mano Menezes é um nome e a volta de Dorival Júnior, que agora está fora da seleção brasileira. O Palmeiras e Botafogo empataram em 0-0 na estreia dos times no Campeonato Brasileiro também.
lá no Allianz Parque neste domingo. Vice e atual campeão na edição passada, os times fizeram um jogo que os goleiros Everton e John tiveram intervenções importantes para manter o placar. Pro Botafogo, foi um resultado bom, porque eles estão há um mês sem jogar. Já para o Palmeiras, péssimo resultado, que jogou em casa e não conseguiu sair com a vitória. O Santos também não estreou bem no campeonato. O Peixão jogou fora de casa contra o Vasco. O time saiu na frente, mas tomou uma virada nos últimos minutos do jogo. O presidente do Santos não gostou nadinha dessa derrota e falou que o time precisa vencer, que era um jogo para os 3 pontos. Infelizmente, o Santos não conseguiu vencer. O Corinthians também estreou com um time reserva contra o Bahia fora de casa e ficou durante os 90 minutos atrás do placar. E após a expulsão de Everton Ribeiro, ganhou a força e conseguiu um empate aos 90 minutos. O fim de jogo, 1-1. Os paulistas, como eu já disse, não começaram bem o campeonato. O Bragantino não jogou e joga hoje em casa contra o Ceará às 20 horas. Muito bem, Gabi. Isso daí acontece, né? Paulistas dando vexame aí no início do Campeonato Brasileiro. Agradeço aí a sua participação, a atualização do Campeonato Brasileiro aqui na Atibaia TV. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a Gabi que se despede, e amanhã a gente está de volta trazendo as principais notícias da região Bragantina no Jornal Dia a Dia, para te deixar muito bem informado. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!